Tudo bem? Então, aqui a gente vai nesse terceiro vídeo, né? O que que a gente vai fazer? Qual que é a nossa proposta? Qual que é a nossa preocupação? Entender nesse vídeo de Weber parte 3. Então, a terceira parte da trilogia weberiana. Então, esse aqui é o Retorno do Rei, né? O que que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso compromisso? A gente tem que se debruçar especificamente sobre uma obra de Weber chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro aqui, ó. Tem aqui a luz tá meio aqui, ó. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Beleza? A primeira edição desse livro é em 1905, né? Então foi publicado 15 anos antes de Weber morrer. Weber nasceu em 1864, como nós dissemos, morre em 1920, né? Então, essa primeira edição da obra, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, foi 15 anos antes dele morrer, 1905, tá? Tá, e daí? Qual que é a ideia? Qual que é a importância de se estudar a ética protestante e espírito do capitalismo? É porque ele atribui um significado interessantíssimo a uma dimensão das ciências sociais, que é a economia, tá? E por que você tem que estudar a economia política especificamente, né? Para você entender, né, acima de tudo, como como funciona a estrutura, principalmente do sistema, né, do sistema capitalista em si, e entender a própria história do sistema capitalista, percebe? Porque quando você desvenda, né, como algo funciona, hum, você consegue se inserir nele com mais tranquilidade, percebe? Ou com menos culpa, né? Eu acho que seria essa a ideia. Mas enfim, ó, para entender a perspectiva de economia, economia política, o que você tem que lembrar? Primeiro, a palavra economia, né? Ela vem do grego, eco de oikos, O-Y-K-O-S, oikos, que quer dizer casa, né? E nomos, né, de nomia, economia, nomicos, nomos, organização, né, arrumar, organizar, arrumar a casa, isso significa economia. Economia é a ciência da escassez, tá? É isso, lembre-se disso. E ela é, né, evidentemente, um dos campos das ciências sociais. A economia política, ela se torna aí um objeto de estudo, né, para a gente entender, evidentemente o Weber tem que entender um pouquinho de economia política, ela torna-se um objeto de estudo aí, vamos colocar, a partir do iluminismo, tá? Então, é aí que você começa a ver, né, as primeiras escolas de pensamento atreladas especificamente a esse campo das ciências sociais, que é a economia, as escolas de pensamento econômicas, né? E uma delas, que é interessante a gente entender, evidentemente, é o liberalismo, tá? Cujo maior expoente é Adam Smith, né? Do liberalismo econômico britânico. E Adam Smith, o que que ele fala? Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, e nesse livro ele fala sobre a mão invisível que atua sobre o mercado, que o Estado não deve intervir na economia, porque há uma mão invisível que rege, né? Que rege as relações do mercado. Vamos colocar assim, essa mão invisível é simples você entender o que ela é. É a tal da lei de oferta e procura ou, né, oferta e demanda. E a ideia da oferta e procura, oferta e demanda é simples, tá? Sob a perspectiva, né, assim, das ciências humanas, vamos colocar. Quanto mais raro, mais caro. Pronto, né? Então, quanto maior a oferta de um produto no mercado, menor será seu preço. Quanto mais procurado for um produto e ele for escasso, maior será o seu preço. Quanto mais raro, mais caro. Adam Smith dizia que, né, isso dentro da perspectiva do liberalismo econômico britânico, veja bem, ele dizia que, né, dizia não, né, ele defendeu na obra Riqueza das Nações que o Estado não deve intervir sobre a economia porque a mão invisível regula o mercado. A mão invisível é a tal da lei de oferta e procura. Só que veja bem, o Adam Smith nunca falou que o Estado deveria se ausentar totalmente de suas obrigações, para a qual, né, evidentemente, ele venha a ser criado, né, o Estado moderno a partir da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Uma coisa que você nunca pode esquecer, cara. Nunca, nunca, nunca. Duas coisas sobre a Revolução Francesa, né? A primeira delas, que ela é muito recente,
né, sob uma perspectiva histórica, são só 250 anos praticamente, né, então é algo de ontem, né, que nasceu ontem o Estado moderno, a ruptura com sociedade estamental, né, a ideia de sociedade de classes, nasceu ontem na história. Por isso que para muita gente, né, por isso que para muita gente ainda é assim, para muita gente isso é inaceitável, né, a possibilidade de ascensão, etc, etc, de algumas classes. E no Brasil, então, que tem 500 anos, e desses 500 anos você tem aí 388 de escravidão, né? Torna-se muito mais inaceitável para muito mais gente a possibilidade de ascensão social de determinadas classes, né? Então, assim, a grande sacada é a gente entender sobre a Revolução Francesa, que ela é recente, primeira coisa, e segunda coisa, os caras cortaram a cabeça de um rei, né? E um mês e 12 dias depois de terem cortado a cabeça, aliás, terem cortado a cabeça não, rei não, perdão, depois da queda da Bastilha, que dá início, né, ao processo revolucionário, a tomada da prisão, né, que foi em 14 de julho de 1789, você pega um mês e 12 dias depois, em 26 de agosto de 1789, você tem a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, né? Então, assim, você não pode nunca esquecer que os caras iniciaram um processo de ruptura com o que se havia até então e colocaram num pedaço de papel ideias iluministas que falavam sobre a igualdade entre os homens. Isso é muito recente, entendeu? E a grande sacada quando a gente pensa, né, evidentemente, na Revolução Francesa e na importância dela, né, para a gente entender o nascimento do Estado moderno, etc, etc, é pensar justamente que a economia política ela, ela é iluminista, entendeu? Os pensadores da economia, os economistas em geral, né, ali que iniciaram um debate sobre o que era viver em sociedade, lidar com a escassez, né, com a escassez de recursos e tal, isso que é a economia, a ciência da escassez, são iluministas, né? Então, além do Adam Smith, por exemplo, sobre a perspectiva do liberalismo econômico britânico, você tem um outro cara muito importante, que é o François Quesnay, que é o liberalismo econômico francês. A principal escola de economia política francesa, ela é liberal também, tá? O liberalismo econômico francês, aí no século XVIII para o XIX, François Quesnay, tá? E Turgot também, são desses dois pensadores aí que você tem. O Quesnay e o Turgot, eles eram de uma escola de pensamento, a escola de pensamento assim mais significativa na França em relação à economia, eram os fisiocratas, né? E o que os fisiocratas defendiam? Os fisiocratas defendiam, o grande lema dos fisiocratas era o laissez-faire, laissez-passer, que em francês quer dizer deixe fazer, deixe passar. O que se acreditava? Que a dinamização da economia, né, ela estaria atrelada à produção e consumo, evidentemente. Deixe fazer, deixe passar, produção e consumo. O que os fisiocratas defendiam? Que tudo começava no campo. O campo produz excedentes, o agricultor vende os excedentes, ele recebe dinheiro, ele pega esse dinheiro e gasta em outra coisa. Por exemplo, ele vai comprar um par de sapatos. Então, diretamente ele está garantindo o emprego do vendedor de sapatos, indiretamente o emprego do fabricante dos sapatos, indiretamente o emprego do cara que levou os sapatos da fábrica para a loja, do distribuidor, sei lá, enfim. Qual que é a ideia? Laissez-faire, laissez-passer. Eu ia falar laissez-passer, misturar. Laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. Deixa o cara produzir, deixa o povo consumir, percebe? Que a economia, que você gera renda, garante empregos, etc, etc, etc. E o Estado não precisa intervir nessa economia colaborativa, percebe? Essa é a grande questão. Se você for parar para pensar, né, evidentemente, é interessante entender que os fisiocratas existia o seguinte, veja bem, eles falam sobre, né, deixar fazer, deixar passar, mas existe uma dependência muito forte da terra, do campo, da agricultura. Então, se a agricultura
né? Se a terra não produzir, você não vai ter como ter o ponto, né? Tipo, você não vai ter o ponto de partida, tá ligado? Dessa economia colaborativa, você tá entendendo? Tipo, se a terra não produzir, fudeu, né? Então você não vai ter como dar como dizem os coaches, não tem como você dar o start, tá ligado? Não tem aí como você dinamizar essa porra. Então o que vai acontecer? E é justamente o que vai acontecer em 1845 para 1846, né? O campo para. Você tem o campo ele vai entrar, a agricultura entra em colapso, né? Na Europa no século XIX, na metade do século XIX, 1845, ela entra em colapso, a agricultura, devido, né, a um inverno extremamente rigoroso, vai congelar toda a região do Baixo Reno, vai parar de produzir trigo e aveia, e etc, etc. Quer entender o que é isso? Pega um quadro do Vincent van Gogh chamado Os Comedores de Batata. É um quadro do realismo, né, evidentemente. Os Comedores de Batata. Aí você vê ali, é o retrato da crise do capitalismo no século XIX. Camponeses pobres dentro de uma mesma casa, um único cômodo, subhabitação, em volta de uma mesa, comendo batata, né? O... Quer ver? Porra, a casa que eles estão parece muito a casa do Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Você já deve ter visto esse filme, né? Ou a edição, a última versão com Johnny Depp aí, ela que ele faz, né, o Charlie. O Gene Wilder fez o primeiro Charlie, né? O primeiro Charlie não, perdão, o primeiro Willy Wonka e depois agora o Johnny Depp. Essa segunda versão você vê, né? Essa versão mais recente. Eu tava assistindo outro dia com a minha filha. A casa do Charlie, né? É a casa que é retratada no quadro do Van Gogh, Os Comedores de Batata. E esse quadro retrata o quê? A crise do capitalismo, né, meu? A crise do liberalismo em 1845. Porque os fisiocratas, né, que defendiam, evidentemente, o lance do campo, seu passo inicial, o campo não produziu. E aí você tem essa grande crise. Não é à toa que Marx escreve em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, né? Enquanto uma obra que vai se contrapor a um sistema que entrou em crise, que é o sistema capitalista. A maneira que as grandes corporações conseguiram lidar para resolver essa crise foi exportar esses excedentes para outros mercados, entende? Por isso que você tem o imperialismo e o neocolonialismo ali nos fins do século XIX, né? A partir do Congresso de Berlim em 1885. Mas assim, sabe o que é interessante você entender? O Weber, por exemplo, ele tinha 21 anos durante o Congresso de Berlim, né? O cara tá vivendo isso, né? Uma coisa interessante a gente entender é assim, você fala, pô, legal, então, olha a importância de se entender economia política, né? Entender por que o sistema entrou em crise. Se você pega a primeira grande crise em 1845, foi porque um setor entrou em crise, né? Um setor específico, um setor que era o grande, o grande esteio, né, do sistema capitalista, que era a agricultura. A segunda crise, em 1929, é uma crise de superprodução. Veja bem, superprodução, né? A partir de um ritmo fordista. E a crise de 2008 é de superespeculação, né? A partir do setor imobiliário. O Estado americano deu bilhões para salvar os bancos, né? Não o povo, né? Durante a crise aí de 2008. Tem aquele documentário genial dirigido pelo Michael Moore, Capitalismo, uma história de amor. Assista, você vai gostar. Bom pra caralho. Capitalismo, uma história de amor. Um bom livro para entender tudo isso que a gente está falando, além do Weber, é óbvio, é esse daqui, cara. Esse livro é muito bom. A Evolução do Capitalismo, tá? Do Maurice Dobb. Esse livro aqui, ele é junto daquele A História da Riqueza do Homem, que a gente falou em um outro vídeo ali, do Huberman, tá? Deixa eu ver se eu acho, peraí. Esse aqui, ó, tá? Então, se você quiser entender o sistema, a economia política, quiser, né, assim, falar merda, mas não falar com propriedade, falar merda com propriedade, A História da Riqueza do Homem, do Huberman, A Evolução do Capitalismo, do Maurice Dobb, né? E o Weber, especificamente, se você, né, assim, quiser entender o lance de como o sistema,
o sistema capitalista ele também está atrelado à mentalidade religiosa. Você fala, como assim? Né? É esse o caminho que o Weber vai trilhar, tá? Tá. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Beleza. Qual o caminho que a gente vai trilhar para entender isso? É assim, ó. Quando você pensa em Marx, por exemplo, né, que é um cara que a gente vai estudar com bastante propriedade, ele fala o seguinte, que a consciência de uma sociedade é determinada pela maneira com a qual essa sociedade produz os seus bens materiais. Isso é Marx. Nós produzimos nossos bens numa relação, né, capitalista, pautada em oferta e procura, a tal da mão invisível, pautada em desigualdade, pautada em posse privada dos meios de produção, né? As terras, as máquinas pertencem, né, a determinada classe, a mídia, etc., o Estado, né, etc, etc. Então, assim, ó, a nossa consciência, segundo Marx, é determinada por essas relações capitalistas, beleza? Tá, e o que a nossa consciência é? Forjada no individualismo, hoje em dia abraça, né, ideias como o professor Milton Santos chama de fábulas da globalização, ideias como meritocracia, etc, etc. Quer ver um exemplo de meritocracia? Um exemplo de meritocracia. Ó, o ministro da Educação, né, aquele cara que tem um nome que é difícil de pronunciar, mas é fácil de xingar, né, como disse o Gregório do Vivier, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, ou Weintraub, né, como eu gosto de carinhosamente chamá-lo, ele fala bastante sobre meritocracia, sobre competição e tal, né. Mas veja bem, ele foi professor da Unifesp, né, e ele foi o único professor aprovado com as notas mais baixas no concurso. E ele só virou professor lá porque o salário era relativamente baixo, então não tinha muita procura, veja bem, a mão invisível atuando, e, e era para um cargo que os professores em via de regra, os outros professores, né, formados, etc., em via de regra não abraçaram. Então, assim, tipo, olha a meritocracia que interessante, né? O cara, ele é como se ele apostasse uma corrida contra ele mesmo e chegasse em segundo lugar, entendeu? E o ministro da Educação, que tanto fala de meritocracia, etc, etc, ele publicou cerca de 4 artigos científicos, né? Isso é muito pouco para quem tem uma carreira acadêmica, né? E dentre esses 4 artigos científicos, 2 foram numa revista cujo irmão dele era editor-chefe, você entendeu? Então isso é meritocracia, percebe? É mais ou menos por aí, a filiocracia, né? A papaicracia, né? Etc, etc, né? Aí você fala, ah, assim, então a grande sacada é assim, para entender, né, essa perspectiva as fábulas do capitalismo, né, etc, etc, segundo Milton Santos. Uma delas é essa, e aí você fala assim, porra, e o que isso tem a ver com Weber, né? Primeiro, pensa no Marx. Ele fala que as nossas ideias são determinadas, né, pela maneira como nós produzimos nossos bens. O Weber, cara, ele faz uma outra coisa que é muito interessante. Ele fala assim que essas práticas capitalistas, elas estão profundamente atreladas à mentalidade religiosa protestante. Como assim? Vamos entender. Primeiro, protestantismo, ó, vamos resgatar. O que é o protestantismo? É uma dissidência do catolicismo. O primeiro grande dissidente, né? É como se assim, ó, se o catolicismo fosse o Partido Comunista, quem foi o primeiro Trotsky? Né? Foi um cara chamado Martinho Lutero, o primeiro grande dissidente. Né? E o Lutero, ele vai escrever as 95 teses. O Lutero não queria fundar uma nova religião. As teses serão publicadas em 1517. O cara não queria fundar uma nova religião, ele só queria resgatar a simplicidade, a raiz cristã, você entendeu? Que é, né, a simplicidade, abrir mão do luxo e do conforto, a abstenção do luxo e do conforto, você entendeu? Cara, é o Santo Antão do deserto, manda tudo a merda e cai no mundo, né? Amar o próximo como eu vos amei, sabe? Aquele lance assim,
Não tem essa de acúmulo de bens materiais, não, 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 né? Então, o Evangelho de Mateus, se quiseres herdar o reino dos céus, vai, vende tudo, dá tudo aos pobres e me segue. Essa seria a grande sacada. Aí você pensa, tá, beleza. Ele queria fazer isso, ele queria resgatar essa simplicidade. Só que a partir das suas 95 teses vai nascer uma nova religião, né? Que é o protestantismo. Então, da indignação de Lutero, né, no qual ele faz um protesto, veja bem, contra aquela ordem eclesiástica e toda a hipocrisia da igreja, nasce uma nova religião, o protestantismo luterano. Posteriormente, em 1534, foi escrito por João Calvino, um pastor francês que rompeu com a igreja no início do século XVI, e ele escreve uma obra, ele concebe uma obra chamada As Institutas da Religião Cristã, na qual ele fala sobre a predestinação, cara. Que o destino de cada homem já foi previamente traçado por Deus antes do seu nascimento. E aí é assim, ó, não dá para saber se você foi escolhido por Deus, mas o trabalho árduo, né? Trabalhar arduamente, a sobriedade, o prestígio, o serviço à comunidade são possíveis sinais de que você pode estar entre os escolhidos por Deus. O trabalho dignifica e enobrece o homem. Os nazistas, evidentemente, subverteram essa parada, né? Coisa que é subvertida hoje pela tradição neopentecostal, pelos impérios neopentecostais, né? Então a ideia de, por exemplo, de prosperidade, os caras atrelaram única e exclusivamente a ideia de prosperidade material nos dias de hoje, né? Então você tem assim pastor na lista de bilionários da Forbes, né? E todos os outros acumulando um patrimônio muito significativo, porque distorcem a ideia de trabalho árduo, atrelando isso única e exclusivamente à ideia de prosperidade material. Você está entendendo? Então, por isso que as práticas capitalistas, né, nos dias de hoje, elas têm muito respaldo nos discursos, né, das igrejas neopentecostais, percebe? Então você vê o cara andando com um carro, um adesivo, sei lá, foi Deus que me deu. Ah, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. A grande questão é que você não reflete sobre a possibilidade de como o sistema funciona de fato, né? Não reflete, você apenas é aquilo que Sartre chama de má fé, né? Você não reflete sobre a realidade em si, percebe? Você atrela alguma divindade, etc, etc. E nos dias de hoje, subverter essa lógica da prosperidade material é uma coisa muito doida. Por quê? Os nazistas, por exemplo, lá, né, durante o Holocausto, nos portões de Auschwitz está escrito Arbeit macht frei, né? O trabalho liberta. Cara, coisa que foi usada agora recentemente pelo atual governo, pela Secretaria de Comunicação, pela SECOM, né? Esse lema, a Secretaria de Comunicação usou um lema, né, escrito dos portões de Auschwitz para falar sobre a importância da volta ao trabalho numa pandemia. O trabalho liberta. Pô, tá escrito em Auschwitz, né? Depois que você teve também secretário de Cultura fazendo cosplay tupiniquim de Joseph Goebbels, né, de nazista, tudo é possível, né, cara? Tudo é possível. Quer dizer, tudo é possível, mas não é mais aceitável, né? Que fique bem claro, né? Aliás, nunca foi, né, cara? Nunca foi. Mas, enfim, voltando aqui. A grande questão de Weber, então, que ele fala é assim, ó. Como a ética religiosa protestante, tipo essa aí calvinista, sabe, do trabalho árduo, ela vai ser muito significativa para o desenvolvimento das práticas capitalistas. Você fala por quê? Simples, ó. Toda a minha gata aqui de novo. Toda toda ideia atrelada, né, digamos, a acúmulo de bens e riquezas, né, toda a prática de acúmulo de bens e riquezas, etc, 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 é criticado, né, evidentemente, pela tradição católica. O protestantismo, o que ele faz? Assim, ó, quando ele fala sobre trabalho árduo, a classe burguesa no século XVI vai ficar em paz com a sua consciência religiosa,
Porque agora eu tenho uma religião que prega o acúmulo de bens, a tal da prosperidade, entendeu? Do trabalho que dignifica e enobrece, etc, etc. E o que o Weber vai falar, né? É que isso é pautado numa perspectiva da chamada racionalidade. O que é racionalidade? Racionalidade é o sentido de conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno. Então, como houve, né, como se deu essa racionalidade para a formação do sistema capitalista segundo Weber? Ele usa como exemplo, principalmente, a formação do capitalismo moderno, a formação do capitalismo nos Estados Unidos, tá? A partir do século XVII, evidentemente, mostrando como que a mentalidade religiosa protestante, tá? Que está impregnada do lance de trabalho árduo, de serviço à comunidade, de prestígio, de sobriedade, os quakers, tá ligado? Né? Como que a mentalidade protestante ela foi assim determinante para a consolidação do sistema capitalista e, evidentemente, para as práticas capitalistas. É isso que ele coloca. Então, olha, como que a mentalidade de uma ética religiosa determinou as práticas, né, de fato do sistema. Marx vai falar, o sistema é o que, né, determina a consciência. Weber ele vai tomar outro caminho, você entendeu? Que a consciência religiosa protestante, pautada em trabalho árduo, etc., né, em serviço à comunidade, em etc, 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 da tal da predestinação, como que essa lógica ela determinou as práticas capitalistas, entendeu? Então, esse é o grande barato para entender, né, aí a ética protestante, o espírito do capitalismo, é você lembrar acima de tudo como que a subjetividade religiosa, ela vai ser determinante para as práticas capitalistas e a consolidação do sistema em si. Isso segundo o nosso grande sociólogo Max Weber. Beleza? Obrigado pela paciência de ter assistido esse vídeo até o fim. Nosso próximo pensador em sociologia será o grande Karl Marx. Em filosofia, o nosso curso após Aristóteles ele segue para helenismo, tá? E em atualidades nós falávamos sobre como o fascismo funciona. Nós temos ainda a última parte desse vídeo para sair e posteriormente nós vamos falar também, né, na parte de atualidades, vamos falar sobre estado de bem-estar social, neoliberalismo e etc. Beleza? Então, mais uma vez obrigado. Até mais.